Ok, estou aqui com o Trello em execução e nós temos aqui uns exercícios para o Delphi, né, do lado do servidor, tá? Eu vou clicar aqui neste cartão, que existe uma orientação para que você crie um cartão para cada ação a seguir. Para facilitar aqui a minha vida, eu vou criar apenas um checklist e vou colocar aqui os itens dentro do checklist. Cada item vira um item no checklist, tá? Então, o primeiro item aqui é tentar otimizar a utilização do dataset dentro do controller, conforme mencionado no vídeo sobre os exercícios. Muito bem, então deixa eu adicionar esse item aqui, tá? Ele fica aí em aberto. O segundo item é implementar o banco agência controller. Vamos deixar ele aqui também. O terceiro, tentar carregar a pessoa com os objetos vinculados. Vamos colocar ele aqui. E o quarto, o que você acha de usar o post para inserir, alterar e excluir. Opa. E aqui nós já vamos responder esse, né? Totalmente fora do padrão. Não vou dizer totalmente fora do padrão, porque tem alguns colegas que fazem dessa forma, tá? Eles mandam os objetos dentro do corpo do post, né? E aí consegue manipular e tal. Mas enfim, fora do padrão, né? Fora do padrão REST, tá? Nós iremos utilizar o padrão com os 4 métodos: get, post, put e delete, tá bom? Então, esse 4 aí já está respondido, né? Os demais nós vamos implementar, tá? Eu vou então passar esse cara para cá e ele fica aí em progresso, tá bom? Agora eu vou apresentar para você uma novidade, né? Com certeza você gosta de novidades. E no nosso caminho do desenvolvimento de software, nós temos que estar sempre com a mente aberta para as novidades, né? Inclusive porque o mercado está sempre mudando, né? Sempre estão aparecendo coisas novas, tá? Então, mesmo no decorrer do desenvolvimento de um projeto, você sempre tem que estar de olho no que existe de bom no mercado, se você está no caminho certo e tudo mais, né? Então tá, desde o Cisco nós estamos utilizando o REST-DW, né, para construir o nosso servidor, mas eu vou apresentar agora uma alternativa, tá, que é o MVC Framework. Delphi MVC Framework, tá? O REST-DW ele é feito por colegas brasileiros, tem a ajuda de alguns colegas estrangeiros, mas a ideia inicial partiu de um grupo de brasileiros ou de um brasileiro, né? Já esse aqui partiu de um italiano, tá? E ele é o projeto mais popular, o projeto Delphi mais popular no GitHub. Então seria o projeto Delphi mais popular no GitHub, isso deve chamar a nossa atenção, tá? Você vai ver no decorrer dessas videoaulas que nós vamos apresentar ele para você e vamos construir um servidor rapidamente com ele, tá? E ele tem todas as facilidades que nós procuramos para o nosso projeto. Inclusive, ele é bem próximo do que nós estamos construindo nos outros 4 servidores, né? No Node, no PHP, no Java e no C#. Se você está fazendo o treinamento utilizando as 5 linguagens no lado do servidor, você vai ver que o projeto feito com ele se aproxima muito do que nós estamos fazendo com os demais servidores, tá? Muito bem, então ele está na versão aí 3.1.0. O desenvolvedor, né, que é o Daniel Tete, ele está desenvolvendo um handbook, né, um livro sobre o componente, sobre o framework, vamos chamar assim, né? Ele tem uma forte comunidade, tá? Já existe uma documentação sobre ele, inclusive nós vamos dar uma olhada nessa documentação. Você vai ver que os comentários eles são chamativos, né, para a facilidade e rapidez, né? Tem um colega aqui do Java, né, que ele faria em 2 dias, ele fez em 5 minutos, tá? Tem um outro colega aqui que fala a mesma coisa, ó, fantástico,
eu coloquei o servidor para rodar em 5 minutos, tá? E, de fato, eu fiz também aqui em 5 minutos o nosso servidor com a tela banco para rodar lá com a tela banco no Flutter. A tela banco no Flutter ela já está com o filtro, está com o controle de erros, né? E com o Delphi MVC Framework, né? Com esse carinha aqui, em 5 minutos ele já estava pronto, o servidor. Fácil, rápido, tá? Claro que vai demorar um pouco mais aqui, que eu vou fazer passo a passo com você durante a videoaula para você compreender, tá? Mas ele de fato é muito estável, muito bom e bem completo, tá? Ele traz aquilo que a gente precisa aqui para o nosso projeto. Então é um contraponto para o REST-DW. É sempre bom que nós tenhamos opções, né? Então vamos lá, como é que a gente faz aqui para instalar esse cara, né? Ele começa dizendo aqui, ó, que você não precisa fazer o download pelo repositório do Git, tá? Não tem necessidade, basta você baixar o arquivo zip que está aqui dentro, ó. Então, você vem aqui nessa última versão, que é a versão Lithium, e baixa esse arquivo, tá? Baixa esse arquivo, baixa esse aqui também, que é onde estão os exemplos. No meu caso aqui, o que é que eu fiz? Olha, eu baixei esse primeiro arquivo e eu descompactei dentro dessa pasta DMVC, que está dentro de uma pasta componentes, Delphi, e eu coloco os componentes do Delphi aqui dentro, tá? Então esse DMVC eu descompactei ele aqui. Já esse arquivo, ou dos exemplos, eu descompactei ele aqui dentro da pasta MVC, tá? E os arquivos compactados, os originais, eu guardei dentro dessa pasta aqui. Deixei eles guardadinhos aqui. Vai que eu preciso por alguma razão, então eles já estão aí, tá? Então faça algo parecido com isso, tá bom? Basta que você baixe, descompacte esse arquivo e ele vai estar pronto para uso. Mas se você voltar aqui, ele tem uma opção, ó, tem um guia de 5 minutos. 5 Minutes Guide. Vamos dar uma olhada nesse guia aqui. Pronto. Esse guia tem aqui uma introdução, né? RESTful API. Ele vai falar um pouquinho sobre a instalação. Note que se você tiver o Delphi Professional, essa instalação não vai funcionar. Então, não precisa fazer isso daqui, tá? Ele informa que não vai funcionar, mas que você pode ainda continuar utilizando o framework. Então, não precisa se preocupar com essa parte da instalação. Ela vai funcionar mesmo no Community, tá? Essa instalação é apenas para que você tenha a opção de criar um novo projeto a partir dessa opção aqui, ó, Delphi MVC Framework Project, ou criar uma Delphi MVC Unit. Então, não precisa você se preocupar com isso, tá? Pode passar direto dessa parte da instalação. A única coisa que você tem que se preocupar aqui é de colocar esses 3 carinhas aqui no seu Library Path, tá bom? Então, no meu caso aqui, ó, é o sources. Então, esse cara aqui você coloca no Library Path, tá? Você sabe como é que faz isso lá no Delphi, né? Você vem no Delphi, ó, Tools, Options. Estou utilizando a versão 10.3, Community Edition, você pode ver ali em cima. Você vem em Language, Delphi Options, Library. Você vem aqui e coloca aqueles caras aqui no Library Path, tá? Basta você colocar o caminho aqui, clicar em Add, tá? Então veja, eu coloquei Sources, coloquei o Mustache, que ele pede para colocar também, Mustache, o Logger Pro, que ele pede para colocar também, e eu ainda coloquei esse Packages, tá? Ele reclamou na hora que foi rodar alguma coisa, então dentro desse Packages aqui, tem o Delphi 10.2, tem o Delphi 10.3, ó. Eu coloquei esse cara aqui, que é esse Delphi MVC Framework RT. Coloquei esse caminho também no meu Library Path, tá? Então coloque esses 4 caminhos no seu Library Path e o sistema vai estar pronto para ser utilizado, o framework, tá bom? Legal, então vamos aqui em controles e rotas. Então o MVC Framework, né, diferente do framework que nós estamos utilizando, do anterior, tá, do REST-DW, ele trabalha com o conceito de rotas, que é a melhor forma de se trabalhar quando você está construindo um servidor REST.
Então, por exemplo, isso aqui é uma rota, tá? Esse aqui é o nome do servidor. Daí eu tenho aqui a rota blog, que seria dentro de um controller, por exemplo. Daí eu tenho aqui um método post, ok? E esse 2016 pode ser de repente um parâmetro que eu estou passando, tá? Então, servidor, a rota que eu quero entrar, então vamos dizer que seja banco. Esse posts, né, seria um método que eu quero chamar, então pode ser o método consultar lista, vamos dizer. E o 2016 aqui, o filtro que eu estou passando para ele, um dos parâmetros que eu estou passando. Quero passar o valor do filtro, colocaria mais uma barrinha e mais um parâmetro. Quero passar 6 parâmetros, barra parâmetro, barra parâmetro, barra parâmetro e por aí vai, tá? Muito legal de fazer o servidor dessa forma aí. Questão de atributos, como é que funciona? Então você vai ter aqui, olha, uma classe. Essa classe ela vai herdar de MVC Controller, tá? Então poderia ser o nome dessa classe tblog controller, no nosso caso vai ser tban controller. Daí você utiliza um attribute, né? E esse carinha aqui, ó, tá? MVC Path Attribute. É como se fosse uma anotação lá no universo do Java, tá bom? Então você coloca esse atributo aqui, o atributo é MVC Path. Qual é o caminho? Blog, barra blog. Então quando eu chamar o meu servidor barra blog, ele vai entrar aqui, dentro desse controller, tá? Daí esse controller, ele tem um getArticle, tá? Que é para pegar um artigo, né, dentro desse blog, tá? Para eu chegar nesse getArticle, eu vou ter que colocar o caminho do meu servidor, barra blog, barra posts, tá? E aí eu posso passar 3 parâmetros para ele, né? Nesse caso aqui eu tenho que passar 3 parâmetros para ele. O ano, o mês e o título, ok? Então, quais são as URIs, né, que batem, que combinam com esse meu carinha aqui, com esse getArticle? Eu posso passar aqui, ó, blog, posts, 2011-05 e um título qualquer. Blog, posts, 2013-05, um outro título. Blog, posts, um número qualquer, outro número qualquer e um título. Blog, posts, número, número, número. Os 3 dão certo, tá? Porque eu estou passando a rota completa de acordo com o que nós estamos aguardando aqui. Ok. Se você tentar passar dessa forma aqui, ó, blog posts 2011, não vai dar certo. Vai retornar um 404. O próprio framework se encarrega de retornar esse erro aí pra gente. E por que vai acontecer isso? Porque aqui eu estou passando só um parâmetro, mas eu estou esperando 3 parâmetros, tá? Ok. Temos mais alguns exemplos aqui embaixo. Olha, por exemplo, agora eu tenho posts e tenho só o ano. Nesse caso agora esse carinha aqui, ó, se eu tivesse essa rota aqui, ó, se eu tivesse esse método, né, pegar os posts por ano com essa rota, esse cara aqui conseguiria ser encontrado, tá? Muito bem, o que é que nós temos mais por aqui? Ele fala desse parâmetro webContext. Ah, tá. Que aqui nesse, por exemplo, nesse getArticle, nós estamos pegando um parâmetro webContext. Mas não é obrigatório você passar isso daí não, tá? Se você só apenas colocar getArticle aqui, ó, você vai conseguir utilizar o context desse controle aqui. Então não tem problema, você não é obrigatório passar esse webContext ali como parâmetro, tá? Você também pode mapear diretamente o parâmetro que está sendo passado aqui para cá, ó, ok? Então você está passando aqui ano, e aí você já coloca ano aqui, ó. Dentro desse método, quando você buscar por ano, ele já vai pegar o valor do parâmetro que foi passado aqui automaticamente, tá? Então, ano, mês, título. Você coloca lá, ano, mês e título. E dentro do método, esses caras aqui, essas variáveis, esses parâmetros, né, eles já estarão preenchidos de acordo com o que foi passado aqui na rota pelo cliente. Aqui são os tipos de dados que nós podemos utilizar para os parâmetros, tá? Esse renders aqui também é legal para a gente ver.
né? Você sabe que para que um servidor REST ele funcione, ele está conversando com o cliente, na sua maioria utilizando arquivos JSON. Normalmente o padrão, né, é utilizar arquivos JSON, tá? Então esses arquivos JSON eles vêm do lado do cliente para o servidor e retornam para o lado do cliente, né? Sendo que quando nós estamos no Flutter, por exemplo, nós estamos trabalhando com objetos Dart. E quando nós estamos no Delphi, estamos trabalhando com objetos Delphi. Daí nós precisamos converter esses objetos Dart e Delphi para JSON e depois desconverter, né? Quando eles trafegam via JSON na internet, né? E quando eles chegam novamente ou no cliente ou no servidor, nós precisamos desconverter de JSON para aquele objeto da linguagem em questão, a trabalhar com os objetos, tá? Esse processo é conhecido como serialização, né? A serialização é você converter o objeto da linguagem em questão em JSON. Essa é a serialização, tá? O inverso disso, né, quando o objeto ele chega em JSON e você desconverte ele, é chamado de desserialização, tá? Então, é o termo utilizado no mercado, tá? Como é que o MVC Framework ele faz isso? Veja só, nós temos aqui um L-person, uma pessoa, é um JSON Object, tá? Então nós criamos aqui a pessoa, aí adicionamos alguns pares nessa pessoa aqui, e através do render, esse carinha aqui é que vai retornar essa pessoa para o lado do cliente, tá? Então sempre que a gente quiser retornar algo para o lado do cliente, nós vamos utilizar esse render, simples assim, tá? Se eu quiser renderizar um dataset completo, como é que eu faço? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um web module, né? Dentro desse web module eu tenho uma query, ó, tá? Vou dizer aqui uma query lá do FireDAC. Eu abro aqui a query e daí eu renderizo essa query, tá? Então, todas as colunas e linhas da query serão renderizadas, transformadas em JSON nesse momento aí. Renderizando objetos e lista de objetos. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, um objeto customer, instancio o objeto, coloco o nome nele, coloco um contato, coloco o endereço, coloco a cidade, enfim, instanciei e preenchi os dados de um objeto aqui, tá? Como é que eu faço para retornar esse objeto? Simplesmente coloco render cust e ele vai ser convertido para JSON. Se eu tiver objetos aninhados, né, como por exemplo a nossa pessoa com os contatos, os endereços, a pessoa física, a pessoa jurídica, ele tem um exemplo aqui, ó. Ele tem uma classe TNested, que é a classe aninhada, e tem uma classe parent. Dentro dessa classe parent eu tenho uma lista de TNested, tá? Então essa classe aqui tem uma lista dessa outra classe aqui, tá? Como é que ele faz então? Ele mapeia essa nested list com esse carinha aqui, ó, mapper list of TNested, tá? E com este mapeamento, com esse atributo aqui, ele já vai saber qual é o caminho das pedras para serializar corretamente esse objeto, juntamente com a sua lista, né? Mas aqui para baixo tem um exemplo, né? Então eu tenho aqui o data, que é a classe parente, né, classe pai, e tenho o nested data, que é a classe filha, tá? Então eu começo instanciando a classe pai, coloco alguns dados nessa classe pai, daí eu instancio a classe filha, coloco alguns dados na classe filha, adiciono esse objeto na lista da classe pai, tá? Então agora eu tenho uma classe pai e tem um item na lista da classe pai. O que é que eu faço? Simplesmente chamo o render na classe pai aqui, ó, no data, tá? E ele vai gerar o JSON de boa, vai ter o objeto, vai ter a lista de objetos dentro dele, tá? Bem facinho mesmo de trabalhar, tá aqui, ó. Tá aqui a classe pai, né? E aqui eu tenho a lista dentro dela. Legal, né? Fácil mesmo de trabalhar com isso daí, tá bom? Quais são os outros atributos que eu posso utilizar? Então eu tenho aqui o JSON name lowercase ou JSON name uppercase, né? Então o nome já deixa claro, tá? Ele vai colocar o nome JSON ou todo em maiúsculo ou todo em
minúsculo. Aí eu tenho um mapper transiente, né? Esse transiente aqui, se você colocar em cima dele, esse cara não será serializado, tá? Daí eu tenho o mapper list of, que é aquele caso que nós vimos ali em cima. Quando você tem uma lista de objetos, você coloca esse atributo. E esse aqui muito legal, muito importante pra gente, tá? Você diz qual é o nome que você quer que seja gerado para aquela coluna, para aquele atributo do JSON, né? Então, por exemplo, nós temos o nome CBO underline 2002, tá? No Delphi, a propriedade vai ficar assim, ó, C maiúsculo, B minúsculo, O minúsculo, 2002, sem um underline. Esse é o nome da minha propriedade, né? Daí eu preciso ter uma coluna, um atributo que mapeia a coluna no banco de dados, que vai ser C maiúsculo, B maiúsculo, O maiúsculo, underline 2002, o mesmo nome que está na coluna, tá? E o nome que vai descer no JSON vai ser como? Porque eu não quero que desça também com o underline. E eu não gostaria que descesse com o C maiúsculo, como está na propriedade do Delphi. Então é nesse momento que eu vou usar esse mapper JSON ser aqui, ó, tá? Provavelmente ele desceria assim, C minúsculo, B minúsculo, O minúsculo, 2002, sem um underline, tá? Então nós conseguimos fazer o mapeamento tanto para a coluna da tabela no banco de dados, quanto para o atributo, a propriedadezinha que vai descer no arquivo JSON. Recurso muito, muito importante para nós usarmos no nosso projeto. E aqui ele fala também, menciona, né, que nós podemos utilizar streams, né? Então, se está trabalhando com arquivos, imagens, vídeos, enfim, seja lá o que for, você pode retornar, né, renderizar isso aí como stream, né, e vai voltar lá para o lado do cliente sem nenhum tipo de problema, tá? Então, nós temos server-side views, eu vou passar desse, middlewares eu também não vou entrar nesse daí neste momento, e temos aqui, ó, lidando com parâmetros. Você lembra que nós já vimos um pouquinho sobre parâmetros anteriormente, né? Então tem 4 maneiras de você passar parâmetros para o servidor. Dentro da URL, como um parâmetro de URL, como valor de formulários HTML e via cookies. Olha só, 4 formas, tá? A mais comum é essa daqui, em servidores REST. Tá? É assim que nós estamos fazendo nos outros servidores, Node, Java, C#, PHP, tá? E é assim que nós vamos fazer também aqui com esse servidor no Delphi, tá? Mas você poderia passar assim também, ó, o nome do parâmetro, né? E o valor dele. Então, ano 2013, mês 11, por aí vai. Essa é a forma mais utilizada quando você está criando um website, né, que quer passar informações de uma página para outra via GET e não via POST, tá? Então você faz assim. Coloca aqui, você coloca lá a página para onde você quer navegar, no caso aqui, né? E a interrogação informa que a partir de então existem parâmetros. E aqui eu estou passando 2. Ano igual a 2003 e mês igual a 11, tá? Não é assim que nós vamos fazer, tá bom? Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Direto na URL. Muito bem, então essa introdução aqui já é o suficiente para que você tenha noção de como esse framework funciona, né? E para que você saiba que existe essa documentação inicial dele aqui, tá? O que eu sugiro agora é que você dê uma lida com calma nessas orientações, que nós passamos muito rápido aqui por cima, tá? Para que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre o framework, sobre as características dele, né? Tenha uma visão geral de como ele funciona, tá? É interessante, é importante antes que nós partamos ali para os demos, para as demonstrações. Tem muitas demonstrações, nós vamos analisar algumas delas e logo depois a gente vai construir o nosso servidor.